Bom dia a todos. Hoje estamos começando, nesse dia 29, o Advento, o primeiro domingo do Advento. Nós concluímos com o 34º domingo do tempo comum, o ano A. E agora começa um novo ano, isto é, um ciclo litúrgico, e cada ciclo, ano A, B, C, tem um evangelho de base e depois os outros evangelhos complementam, no caso do evangelho, e as leituras também condizem. E nesse tempo do Advento, a primeira e a segunda leitura, junto com o evangelho, em geral tem uma temática comum, é o normal. Então nós vamos começar, como sempre, com uma leitura. A leitura que é tirada para a primeira leitura do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 63, alguns versículos, depois pula para o 64, mais outros versículos. Então essa terceira parte do profeta Isaías é de um discípulo do grande profeta Isaías, lá dos anos 740 até 800, mais ou menos, né? Então esse profeta, discípulo, ele já está de volta junto com parte do povo em Jerusalém. Mas ele quer falar de que aquela promessa que Deus fez, tirando o povo e trazendo de volta, ela continua válida e que é preciso continuar crendo, se afirmando como povo de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Senhor, Tu és o nosso Pai, nosso Redentor. Eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu amor? Por amor de Teus servos, das tribos da Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. E desceste, pois as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça, com alegria de quem se lembra de Ti e de Teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundícia e todas as nossas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas e nossas maldades empurraram-nos como vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós Tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos barro, Tu, nosso oleiro, e nós todos, obra de Tuas mãos. Palavra da salvação. Glória a Ti, Senhor. O Salmo responsorial, ele também é um pedido, uma súplica, e se dirige a Deus como pastor. Esse pastor que promete, também dentro do profeta Isaías, no capítulo 40, de trazer o povo, carregar as ovelhinhas recém-nascidas ao colo, tanger as mães dessas ovelhinhas, conduzindo-as à terra prometida. O Evangelho de hoje. Proclamação
do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um em sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, essas duas leituras, uma do Antigo Testamento, com um tipo de oração, pedido, tem uma espécie de ato de penitência, um ato penitencial, e por outro lado, a confiança. Então, eu tenho umas anotações que eu fiz aqui, vou acompanhá-las para ser mais sintético. Na primeira leitura, que tem como motete o lema, se rompesses os céus e descesses. Esta linda oração que se dirige a Deus chamando-o de Pai, brotou do coração da comunidade de judeus exilados na Babilônia há mais de 50 anos. As promessas de um retorno à terra prometida feitas pelos profetas Ezequiel, que lá ficou até antes de morrer, até o ano 570, e depois por um discípulo deste profeta Isaías, que é o autor daqueles capítulos 40 a 55. Hoje nós temos a continuação disso, na terceira parte de Isaías. Então pareciam demorar para se cumprir. Promessas que não se cumprem, a gente fica assim pensando, ou continua acreditando e esperando, ou começa a desanimar. Então, nesta situação que o povo está, e continua. A oração é um misto de lamentação penitencial e de súplica. É um pedido a Deus para que apresse sua intervenção libertadora, prometida pelos profetas. Por isso a exclamação: se rompesses os céus e descestes. Que se abram esses céus. Era verdade que Ezequiel contava uma visão tida em Babilônia. Dizia que Deus seria novamente adorado no templo de Jerusalém. E como um pastor que cuida de suas ovelhas, ele mesmo tomaria conta do seu povo, como um pastor toma conta das suas ovelhas. Haveria de recolhê-las de todas as partes de Babilônia e outros países para conduzi-las até Jerusalém. Então, esse discípulo do profeta Isaías chegou a dizer, que estava um pouco posterior a Ezequiel, ele diz assim, que se uma mãe pudesse esquecer seu filho, Deus que escolheu Israel, jamais haveria de esquecer seu povo. Agora a leitura de hoje, que é extraída dos capítulos 63 e 64, quase do finalzinho do profeta Isaías. O profeta pede, em sua oração, que Deus rompa o silêncio. Situações que talvez nós hoje estamos vivendo, alguns pensam, mas Deus não dá um jeito aí de acabar com essa pandemia?
Ele deu inteligência aos seres humanos. Se os médicos dizem use a máscara, vamos usá-la. Cuide-se, lave bem as mãos, tenha higiene. Então, deixar por conta de Deus? Não. Deus trabalha dentro da história humana, através das pessoas. Isso não significa que Ele não esteja agindo. Ele age. Então, que Deus rompa o seu silêncio. Que apareça, evidentemente, o que está acontecendo. Nessa situação, Deus está agindo. Depois vem um pensamento também muito bonito, que é tirado do livro do Gênesis, da narrativa do capítulo 2 de Gênesis, que tem a imagem de Deus como oleiro. Ele pega o barro, pó da terra misturado com água e modela Adão. É como um oleiro que com cuidado vai modelando o seu vaso, E esse Deus, ele também trabalhou para modelar o ser humano. É perfeito? Ainda não. Perfeito é Jesus Cristo, que nós aguardamos agora no Advento. É um veemente apelo, um pedido cheio de confiança e esperança em Deus, que cria e renova a história do povo. Esse modelar também está no ir aperfeiçoando e tornando a cada um de nós mais parecidos com a imagem e semelhança sua. E para isso é que Jesus veio até nós, para que Ele, como homem, sentisse a nossa pequenez, a nossa fragilidade e nos ajudasse a nos transformarmos cada vez na imagem tão querida e desejada de Deus para cada ser humano. Então esse mesmo Deus, lá no Salmo 8, se diz que Ele não só criou o céu e a terra, mas Ele, com os seus dedos da sua mão, foi espalhando estrelas para cá e para lá, estrelas do céu. Então, e Jesus no Novo Testamento, no Apocalipse, diz assim, que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Eis que faço novas todas as coisas. Então, o convite desse autor, é arrependimento, voltar atrás. Deus se voltou, como que se arrependeu e voltou-se para o povo. Nós devemos nos arrepender dos maus caminhos que seguimos, para podermos então, com alegria e confiança, sermos fiéis a Deus naquilo que Ele pede de nós. Seja feita a vossa vontade. O Evangelho de hoje, ele é bem curtinho e ele conclui aquele capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Depois já começa a narrativa da paixão. Então é chamado um pequeno apocalipse. Isso nós temos no Evangelho de Mateus e também de Lucas, mas mais capítulos dedicados a esse fim dos tempos, Então aqui concluído, bem na conclusão, ele vai anunciar a mensagem que segue. Antes disso, antes desse discurso escatológico do fim dos tempos, então os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras. De lá eles viam, numa esplanada, aquele imenso templo, uma grande construção, brilhando com as suas cúpulas douradas e assim por diante. Então eles exclamaram para Jesus: Mestre, olha que pedras e construções. Jesus disse para eles: Vês estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído.
Então os outros discípulos perguntaram: dize-nos quando será isso e qual é o sinal de que tudo isso vai acabar. Duas coisas: quando vai acontecer esse fim de Jerusalém, fim do mundo, e que sinais vão aparecendo para que a gente perceba. Então Jesus continua dizendo, na resposta dele, misturam-se o tema da destruição do templo e do fim do mundo. Mas sobre o quando do fim do mundo, Jesus não revela. Ele diz assim: quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então não adianta a gente se preocupar, agora estão caindo tantas estrelas, né? Tantos meteoritos, né? E daí por diante, né? Tem esse perigo, aquele perigo. Não precisa se preocupar com isso. Na parábola, então, que Jesus conta, ele quer que a gente saiba se ocupar nesse tempo enquanto aguardamos a segunda vinda do Senhor. Entre a primeira vinda, Jesus nasceu historicamente, ano tal e tal, né? Morreu por nós, e nós aguardamos a sua volta no fim dos tempos. O dia e a hora a gente não sabe. Então, o que devemos fazer enquanto nós estamos nessa esperança e na luta do dia a dia das nossas existências cristãs? A mensagem é bastante resumida. Já escutamos nos domingos passados a parábola dos talentos, né, que rende talentos, mas um não rendeu nada porque a pessoa que recebeu ficou preguiçosa e se acomodou. Depois a parábola das 10 virgens prudentes e aquelas tolas imprudentes que não guardaram ou não armazenaram óleo consigo. Então Jesus diz apenas assim na conclusão: o que vos digo, digo a todos, isto é também a nós, vigiai. Quando a gente espera uma pessoa querida, advento, a gente se prepara. Mesmo agora, para festejar o Natal, nós nos preparamos. Hoje, muitas comunidades estão começando a sua preparação através de novenas, né, preparando coroa do Advento para ter em casa e aprendendo como é que a gente tem que ler a palavra de Deus. Está acontecendo isso. Então esse tempo é marcado pela esperança do Senhor que vem e do Senhor que veio. E nós, no credo, temos uma frase que a gente às vezes não presta atenção. Jesus, depois de ressuscitar, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. E à direita é um lugar de honra e também do juiz, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então não é o medo, mas é o temor sagrado, que nós estamos vivendo na presença de Deus, desse Deus que já veio, que está no meio de nós, mas que muitas vezes nós ficamos distraídos e não o percebemos e nem procuramos viver na sua presença. Na celebração da Eucaristia, ao final da consagração, o padre diz: eis o mistério da fé. E os fiéis respondem: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Esta é a nossa fé. Celebremos com alegria este primeiro domingo e entremos de coração aberto nesse tempo do Advento, preparando-nos para a vinda do Senhor. Que assim seja.